Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência. Esse é o vídeo de número 133. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. E a questão agora é de número 39 em diante. Na questão de número 39, Allan Kardec diz aqui assim: o espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito. Então nós temos que entender que o perispírito é o corpo semimaterial, né? Como, por exemplo, está descrito aqui, o perispírito é o invólucro, fluídico, semimaterial, que serve de veículo de manifestação do espírito no plano espiritual, constituído de fluidos próprios do mundo em que estagia, além do espírito com o corpo quando se encontra reencarnado. Então, é através dele que o espírito percebe o mundo à sua volta, tanto material ou espiritual. Agora, nós percebemos aí, né, que vamos assim, eu estou procurando uma forma para poder esclarecer isso. É preciso entender que esse processo ele é relativo. Por que relativo? Bom, eu vou terminar de ler para mim poder tecer o comentário, né? O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito. Então, os estudos todos, né? Os experimentos todos realizados por Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele conseguiu constatar não só a veracidade, ele não só conseguiu constatar a veracidade do perispírito, como também levando-o à condição de fato, né? Porque o perispírito é fato, né? Então, suspeitado desde a antiguidade, é designado por São Paulo sobre o nome de corpo espiritual, né? Isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível, físico, né? Esse corpo aqui grosseiro, isso aqui é tangível. Tangível é o que nós podemos tocar, né? Então, por exemplo, essa caneta, ela é tangível, que nós podemos apalpá-la, né? Então, existe também milhões de... Vamos usar assim, existe milhões de fenômenos espíritas que, tidos por diversas ciências e por diversas religiões, assim como milagres e também como maravilhoso, né? Sobrenatural,
Eles classificam dessa forma: o sobrenatural, o maravilhoso, milagres, né? Por que eles classificam assim como o maravilhoso, milagres e sobrenatural? Porque eles não possuem capacidade, condições, de fato, aí já é de fato, para confirmar a presença realmente, ou melhor, para confirmar a veracidade do perispírito, porque a doutrina dos espíritos ela nos esclarece que tudo que estas ciências, essas religiões, para eles são assim inexplicável, né? São assuntos, não vou usar nem fato, porque não são fatos. Inexplicável, o Espiritismo nos esclarece que a resposta para tudo isso encontra-se no perispírito. O perispírito, ele é o responsável. Vamos dizer, da seguinte forma: o perispírito, isso é simplificando eu gosto de simplificar as coisas. O perispírito, ele é para o espírito o mesmo que a roupa que o mergulhador usa quando ele mergulha nas profundezas, né, das águas. O perispírito para o espírito é o mesmo que a roupa que os mergulhadores usam quando eles mergulham nas águas profundas ou nas águas, né? É a roupa, é aquele tanque de oxigênio. Então, o perispírito ele é o responsável por tudo. E é graças ao perispírito que tudo isso acontece. Então, por isso que o Espiritismo, não é que o Espiritismo não acredita. Nós temos que procurar separar o joio do trigo. Não é que o Espiritismo não acredita em milagres, no maravilhoso, no sobrenatural. Você entendeu? Acontece que, através dos estudos, dos exames, das pesquisas, Hippolyte Léon Denisard Rivail e muitos outros, no momento que o auxiliou, né, juntamente com os bons espíritos, né, eles, de tanto estudar, chegaram aos fatos. Então, eles conseguiram provar que o maravilhoso, o sobrenatural, os milagres, tudo, eu vou usar esse termo, é tudo mitológico. Mitológico pelo fato, aí já é expressão. Mitológico pelo fato deles não terem assim avançado um pouco mais e terem estudado e ao ponto assim de descobrirem as propriedades do perispírito, né? A importância do perispírito. Agora, nós temos que entender que, graças ao perispírito, o espírito,
ele se liga à matéria física, ao corpo físico, a esse corpo grosseiro, tangível, né? Mas não é só. Esse não é só o papel. O perispírito, vou dizer assim mais ou menos, existe um número inimaginável, né, daquilo que nós podemos, de certa forma, responsabilizar o perispírito, como por exemplo, o perispírito ele é um modelador da forma. Então, por que as pessoas nascem cegas, mudas, surdas, deficientes? Não é o espírito da pessoa, de certa forma, que possui aquelas, vamos dizer assim, aquelas anomalias. E sim, o perispírito, uma vez que a pessoa que comete deslizes que corresponde a determinadas lesões em determinadas áreas no corpo físico, lesa-se o modelador da forma, que é o perispírito. É óbvio que o espírito sofre as consequências, mas fica registrado no perispírito. Vamos dizer também assim, vamos usar assim, que o perispírito seria também, de uma certa forma, a consciência do espírito. E por que não dizer que o perispírito, ele, né, por ser um corpo semimaterial, por que não dizer? Nós podemos dizer assim, que o perispírito, ele faz parte da consciência do espírito, porque tudo aquilo que o espírito comete, de certa forma, fica registrado no perispírito. Então vamos pensar de uma outra forma também assim, ó. Pega uma forma para você preparar um bolo. Pega uma forma e amassa ela toda na parte de baixo e nas laterais. Pois bem, amassa ela toda. Prepara a massa, põe ali dentro, leva ao forno, né? Aí depois que assar, você vem, né? E você retira aquele bolo. Você vai perceber que o bolo, ele vai apresentar as mesmas características da forma torta, danificada. O que isso significa? O perispírito é o modelador da forma. Então, quando, por exemplo, a pessoa... vamos usar esses termos para simplificar. Quando a pessoa comete um suicídio e que o projétil para em determinadas regiões no organismo, né, na massa encefálica, então aquela lesão ali fica registrada no perispírito. Então, na próxima existência, aqui no corpo físico, no corpo tangível, no corpo material, grosseiro, por causa do modelador da forma ter sido danificado, né? Através daquele ato. Então, o que acontece? A pessoa retorna ao corpo físico. Então, é natural que... Vamos usar uma outra situação. No nível em que nós nos encontramos, isso aí agora é importante. No nível que nós nos encontramos,
não nos reencarnaríamos se não fosse a presença do perispírito. O perispírito, ele é o único responsável, veja bem, gente, no nível que nós nos encontramos, se não fosse o perispírito, nós nunca que reencarnaríamos, porque o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. O perispírito encontra-se no meio. O perispírito, usando mais uma situação aqui, mais uma comparação. Eu gosto dessa comparação para ficar fácil para as pessoas. O perispírito, ele encontra-se de uma certa forma em nós, como se fosse o médium do espírito e do corpo físico. Você consegue entender isso? Olha só, nós aqui na condição de médium, nós somos a ponte intermediária do plano espiritual para com o plano físico. É graças às faculdades mediúnicas, é graças à mediunidade. Se não fosse a mediunidade, os dons mediúnicos, os espíritos não se comunicariam. Então eu estou fazendo só essa colocação para simplificar. Então o perispírito, ele é quase que a mesma forma, né, de um médium entre o espírito e o corpo grosseiro, o corpo, né, material, o corpo físico. Então, o perispírito, ele é o corpo semimaterial. Só que quem deu, vou usar esse nome, quem o classificou de perispírito foi Hipólito Leon Denis Rivail na codificação da doutrina dos espíritos. Se você procurar no livro O Livro dos Espíritos, capítulo 6, Livro dos Espíritos, você vai deparar com um comentário, né, muito profundo, instruções muito profundas a respeito do perispírito. Então, o que eu estou dizendo aqui, isso não é novidade. Isso encontra-se no Livro dos Espíritos. Às vezes é porque muitas pessoas passam despercebido e não conseguem captar aquilo ali. Então, Livro dos Espíritos, capítulo 6, né? Você vai encontrar ali uma matéria muito gloriosa a respeito. Então, o perispírito, ele é responsável por todos esses fenômenos espíritas, né? Que, para aqueles que não têm conhecimento, é tido como maravilhoso, sobrenatural, né? Milagres, mas o perispírito, juntamente com o espírito, ali há uma correspondência devido os dons mediúnicos daquele indivíduo, né? Então, é através do perispírito e dos dons mediúnicos que todos esses fenômenos espíritas, que são fenômenos naturais, acontecem. Por isso que não existe para o espiritismo o maravilhoso,
o sobrenatural, milagres, né? Porque eles entendem como maravilhoso, sobrenatural, milagres, sobrenatural, maravilhoso, essas coisas, porque eles são limitados, eles não acreditam na pré-existência da alma, eles não acreditam na existência do perispírito, né? Eles não acreditam nesses corpos, porque nós temos que dizer que o perispírito não deixa de ser um dos bilhões de corpos, que o espírito possui. Mas onde é que está escrito isso, Luiz? Ora, eu não tenho como provar que o espírito, para você ver como que eu sou sincero, eu não tenho como provar que o espírito ele possui bilhões de outros corpos independente do perispírito, devido ao nível evolutivo da humanidade e também por falta de termos e por falta de material, mas nós sabemos, através dos estudos nos departamentos espirituais à noite, e também aquilo que nós trazemos de vidas passadas, de outras dimensões, que existe milhões de outros corpos, porque é preciso entender que o ser não é constituído apenas de corpo físico, de perispírito e de espírito, até porque o corpo físico ele é necessário ao espírito em processo de evolução enquanto nós nos encontramos neste nível. O que é preciso entender que um dia o espírito ele evolui de uma tal forma que o seu perispírito, eu vou usar esse termo para ficar mais fácil, ele se funde ao espírito, porque tudo se torna diáfano, porque faz parte de um todo no processo evolutivo. É como se fosse uma ferramenta sendo utilizada. E o perispírito, por mais que o perispírito ele é um corpo semimaterial, mas ele é composto de todos os elementos fluídicos que existem aqui na Terra. Veja bem, gente, ele é composto de todos os elementos fluídicos que existem na Terra, não nas dimensões, não nos universos e nem por toda a eternidade, de acordo com a evolução a qual nós nos encontramos. Olha só para você ver que coisa, né? Agora, isso é relativo devido à evolução do ser. É preciso entender que todos os seres que reencarnam aqui na Terra, né, através das mulheres, eles carecem de um corpo semimaterial, que no caso é o perispírito. Mas isso também é relativo.
Veja bem, nós estamos afirmando e ao mesmo tempo nós estamos usando uma exclamação, nós estamos usando assim, também assim, enfim, estamos exclamando também, estamos questionando, enfim, nós estamos procurando. Por quê? Porque você vai me dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, quando a tua centelha na terra há 2000 anos atrás aqui esteve, você vai me dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, essa centelha, ela se ocupou-se de um perispírito? Vejamos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha perispírito? Nosso Senhor Jesus Cristo ainda tem perispírito? Ora, gente, é óbvio que não. É o nível evolutivo do ser. Por isso nós vamos dar sequência no próximo vídeo.